Bom dia, meus queridos amados irmãos, e a paz do Messias, chamado Cristo Jesus, nesse dia, para todos vocês. Meus irmãos, como você que me acompanha, assistindo todos os meus vídeos que eu venho postando, saímos do livro de Jeremias, o profeta chorão do Senhor nosso Deus. Mas por que ele é considerado como o profeta chorão? Porque quando o Senhor nosso Deus mandou ele pregar e avisar para os seus patriotas, seus irmãos, não irmãos de sangue e carne, mas irmãos por patriotas, sua linhagem. Aquele povo, ele eram tão rebeldes e tão desobedientes que Jeremias pregou tanto, avisou tanto, mostrou tanto a verdade a eles, pela palavra do Senhor nosso Deus. Nosso Deus mandava ele pregar e avisar para o povo que se o povo não se arrependesse dos seus pecados, ele iria destruir Jerusalém e Judá. Quando Jeremias ele viu que o povo não se arrependia e não queria voltar para o Senhor nosso Deus, aí ele viu a destruição, presenciou a destruição das cidades, Jerusalém e Judá. O povo foi tão prejudicado porque não quiseram se arrepender. Mas como um povo que foi tão tolo, tão desobediente, era só se arrepender, era só voltar para o Senhor nosso Deus e a cidade continuaria de pé, o reinado continuaria de pé, firme. Tudo que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso era só querer fazer o povo feliz. E o povo desobediente não queria. O Senhor nosso Deus resolveu destruir Jerusalém e Judá. Então, o rei Nabucodonosor invadiu a cidade com o seu exército. Não teve ninguém que o impedisse, porque era a mão, foi a mão do Senhor nosso Deus e a vontade do Senhor nosso Deus que acontecesse tudo de ruim com aquela nação, rebeldes. E hoje não é nada diferente. Nós que somos pregadores da verdade, choramos, gememos, pregoamos a verdade, mas ainda há muitos que não querem aceitar, que não querem voltar para o Senhor nosso Deus. Não querem. Preferem mais andar no erro, a mentira, o engano, o pecado, do que a verdade. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se a verdade vos libertar, vocês serão livres. Se a verdade liberta, como o Senhor nosso Deus, o Messias, chamado Cristo Jesus, ele anunciou para aquele povo, e para ficar de exemplo agora no presente. O prostituto, ele sabe que é errado se prostituir. Ele sabe disso. Mas faz porque gosta, faz porque quer. Comete porque gosta, comete porque quer. A mulher sabe que é pecado, que é errado se prostituir, mas faz porque quer, faz porque gosta. Tem o prazer de fazer. O homem, a mulher, que não é só o homem também, os dois roubam, matam, se prostituem, mentem, caluniam, arrumam problemas, intrigas, invejas, calúnia, desrespeito, maldade, criminalidade.
tudo que não presta nesse mundo, muitos seres humanos pegam para si. Porque gostam. Sabe que é errado, sabe que é pecado, que não é assim, que não é desse jeito que o nosso Pai, nosso Criador, Ele quer. Quer que nós se afastemos, nós se afastemos das coisas erradas, das prostituições, da criminalidade, do roubo, das drogas, das bebedeiras, das farras, das orgias, do engano, da mentira, da inveja, da calúnia. Como está em Apocalipse, escrito o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Ele falando que no céu não vai entrar nenhum mentiroso, nenhum tímido, nenhum que comete pecados nojentos, nem os cães, nem os abomináveis, nem os idólatras, nem os feiticeiros, nem os que adoram ídolos, nem os que fazem imagem de escultura para o adorarem, não entram. Mas quando o Senhor nosso Deus, Ele conta lá na carta de João, capítulo 2, a carta de João, capítulo 2, no 16 e o 17, ele diz: e o mundo passa com todas as coisas que o ser humano cobiçam, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse viverá para sempre. Isso não quer dizer que vamos viver agora, aqui, o presente, agora, para sempre. O que está se falando, resumindo, o resumo é que a nossa carne pecaminosa vai ter que descer à sepultura, vai ter que virar pó outra vez, porque ele disse lá em Gênesis, para Adão e Eva: tu é pó, vocês são pó, foram formados do pó, e ao pó vai voltar mais uma vez. Mas o Espírito, ele vive para sempre. Essa é a oportunidade, porque o Senhor Jesus Cristo, ele vem dizendo no João 10, ele diz que ele veio para que todos que nele crê não pereçam. Perdão, não é essas palavras, mas eu vou falar. Ele diz no João 10, capítulo 10, ele diz no versículo 10, o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Mas ele veio para que nós temos vida e vida com abundância. Estamos vivendo agora aqui, o presente neste mundo. Ao sair deste mundo, ele está nos esperando lá do outro lado. Do outro lado ele está nos esperando. Vamos viver novamente. É o que o povo não consegue entender, compreender. Dizem, já que está dizendo viverá para sempre, e por que que nascemos e morremos? É por causa do pecado do Adão e da Eva, dos primeiros que vieram, que foram feitos pelas mãos do Criador. Esses pecaram, desobedeceram, porém viveram ainda, mas depois morreram. Mas viveram longe do Éden, fora do Éden. Viveram e morreram. Aí adoeceram, envelheceram, depois morreram. Vieram os filhos e os netos, os bisnetos, tataranetos, vieram. Aí chegou até Noé. De Noé veio Sem, Cã e Jafé, e os filhos dos filhos, e nós estamos aqui. Toda a terra foi povoada com os filhos de Noé e as suas 3 noras. São as 3 noras, 3 esposas de Noé.
A terra toda foi povoada para começar, para que o Senhor nosso Deus, ele dando mais uma oportunidade para que o ser humano ele venha entender, crescer, que o que é errado tem que ficar para trás. Mas o ser humano, ele quer trazer de novo, pegando o que o inimigo oferece. Pegando o que o inimigo oferece. E então, o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, ele dá a oportunidade para que aquele que crê no seu Filho não venha a perecer, mas venha a ter vida eterna. Quem crê se batiza, como está escrito no livro de Marcos 16:16. Vão pelo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas, todos aqueles que creem e forem batizados serão salvos. O que não crê já está condenado. A palavra dele já condenou. Não cabe a mim nem a ninguém dizer, você está condenado, você vai para o fogo do inferno. Não. E dizer para outros, você que vai para o céu. Não, não cabe. Não cabe. Quem vai dizer essas coisas é o Filho de Deus, o Messias, chamado de Cristo e chamado de Jesus. E então, meus queridos, todos vocês que estão me assistindo, ouçam com clareza. É preciso que entendam, compreendam a importância de voltar para Ele. É uma nova oportunidade para que você venha recomeçar sua história de bondade, de amor, felicidade na sua vida. Não façam como a mulher de Ló. A mulher de Ló não quis recomeçar. O Senhor, nosso Deus, ele deu a oportunidade a ela, como deu a Ló, para recomeçar de novo. Ela não quis, ela quis voltar para trás. Quando ela olha para trás, ela lembra de tudo que viveu e quer voltar. Então é transformada em uma estátua de sal, porque não quer recomeçar. Todo aquele que vem para recomeçar de novo, pedindo perdão, misericórdia, é para permanecer. Não é para você passar um ano, 2 anos, 1 mês, 2 meses, 30 dias, 10 dias, 5 dias. Não é. O batismo não é para que você diga, eu já me batizei, já fui batizado, agora eu sou salvo, já estou salvo. Não, 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 de jeito nenhum. Você tem que permanecer até o fim desta vida terrena aqui na terra. Depois, ao sair desse corpo, você vai viver mais uma vez. Por quê? Quando o Filho de Deus voltar com os seus anjos, com todo o poder e com toda a glória, porque ele já é Deus, os mortos ressuscitarão primeiros e vão ao encontro do Senhor nos ares. E os que ficarem vivos, por último, serão transformados num piscar de olhos e subirão também ao encontro do Senhor nos ares. Então, a escolha é de vocês, de todos os que estão voltando para a vida antiga. A escolha é de vocês. Se voltam mais uma vez para o Senhor nosso Deus, ou se vai permanecer no erro. Então, foi o que aconteceu com o profeta Jeremias. Pregou tanto, pregou muito, não se cansou de pregar, não se cansou de anunciar o Evangelho. Mas o povo não queria. Então o Senhor nosso Deus resolveu castigá-los e destruiu Jerusalém e Judá. Aquela nação foi destruída. O templo do Senhor nosso Deus também foi destruído. O templo qual o rei Salomão construiu foi destruído. O Senhor nosso Deus destruiu aquele lugar. Então, irmãos, por causa que o povo foi tão rebelde, desobediente, incrédulos,
que não queriam voltar para ele, se arrepender e voltar. Então, Deus ele é amor, Deus ele é também justiça. Então, vamos lá para a leitura das lamentações de Jeremias. É ele se lamentando por causa da destruição do que aconteceu com o seu povo. Vamos lá. As lamentações de Jeremias, capítulo 1. Ele diz: como está abandonada Jerusalém, a cidade que antes vivia cheia de gente, agora está vazia, sem morador, sem ninguém. Ele está se lamentando, chorando, porque nem Jeremias queria isso para o seu povo, mas foi o povo que procuraram, que aconteceu, que para acontecer essas coisas. Não quiseram se arrepender, não quiseram voltar para o Senhor nosso Deus, para que o Senhor nosso Deus acalmasse a sua ira e o seu furor. Ela era respeitada no mundo inteiro, agora é humilhada, zombada, é motivo de zombaria. Mas agora parece uma viúva, a rainha entre as nações. Hoje não passa de uma escrava. Não passa. Quem a transformou assim? O Senhor nosso Deus, que usou o rei Nabucodonosor para entrar na cidade e destruí-la. Muitos morreram, outros ficaram vivos, porque o Senhor nosso Deus permitiu que ficassem vivos, para recomeçar de novo. Outra coisa. Versículo 2. Ela chora a noite inteira. As lágrimas correm pelo seu rosto. Dos seus antigos amigos não ficou nenhum para a consolar. Todos eles a traíram. E agora são inimigos dela. Isso quer dizer que nos problemas, aqueles que dizem que são amigos, não querem voltar para ajudar. Fogem, correm. Mas quando tu está bem, quando tu está na abundância, na bondade, na felicidade, na paz, na tranquilidade, todos querem ser teu amigo. Mas quando tu precisa de ajuda, ninguém quer ser teu amigo. Quando tu estás com problemas, com dificuldades, ninguém quer ser o teu amigo. Ninguém quer estar do teu lado, não. Aí então no versículo 3 ele diz que o povo de Judá foi levado para longe da sua pátria. E sofre como um escravo. Foi porque procuraram. Se tivessem se arrependido, crido e voltado, se tivessem acreditado nas pregações de Jeremias, nas palavras do Senhor nosso Deus, não teria acontecido nada disso. Aí então vamos continuar a leitura. Eles moram em outros países e não têm descanso. Estão cercados pelos seus perseguidores e não podem escapar. Mesmo que queira, mas não pode. Versículo 4. As estradas que levam a Sião estão tristes, pois não há ninguém que viaje por ela, ou que passe por ela. Para as festas religiosas, as moças que cantavam no templo estão aflitas, e os sacerdotes vivem gemendo. A cidade sofre amargamente, e não há gente para se reunir nas suas praças. Está vazio. Cadê o povo? Foram dispersos. Cadê o povo? Foram dispersos por causa das suas rebeldias. Aí ele diz no versículo 5, os seus inimigos dominam e para eles tudo vai bem. É que o Senhor Deus fez Jerusalém sofrer.
por causa dos muitos pecados dos seus moradores. Os seus filhos foram presos pelos inimigos e levados para longe da sua pátria. Aí tem muitos que dizem que ninguém precisa mais se arrepender por causa que Jesus Cristo já levou os pecados. Foram todos perdoados. Aí quer dizer que matar não é pecado. Aí quer dizer que roubar não é pecado. Aí quer dizer que mentir não é pecado. Aí quer dizer que adulterar não é pecado. Não é? Muitos que dizem isso tem que aprender, tem que se assentar e aprender de verdade. Porque na verdade, não conhecem a verdade. São tolos. Então aqui ele diz no versículo 6. A beleza de Jerusalém é coisa do passado. As suas autoridades são como corços que estão fracos de fome e fogem sem forças dos caçadores. No versículo 7. Nestes dias de tristeza e aflição, Jerusalém lembra de todas as riquezas que teve no passado. Ela se recorda de que ninguém veio ajudá-la quando caiu em poder dos inimigos que zombaram dela na sua queda. Ninguém veio ajudar, ninguém veio socorrer. Sabe por quê? Porque só quem pode te ajudar, só quem pode te socorrer é o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Quando tu se arrepende, quando tu crê nele e quando tu se arrepende dos teus pecados, dos teus erros, das tuas falhas, não caiam nas lábias desses mentirosos não, que estão gravando vídeos dizendo que Jesus levou os pecados de todo mundo, que está todo mundo perdoado. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Se fosse assim, o mundo já era um paraíso. É muita criminalidade, é muito roubo, é muita mentira que está acontecendo. Não caiam, meus filhinhos, filhinhos de Deus, não caiam. Não caiam nessas mentiras. Então no versículo 8 ele diz: ela perdeu a honra e está nua. Ela perdeu no versículo 8, ela perdeu a honra e está nua. E todos a desprezam. Ela vive gemendo e esconde o rosto envergonhada. Jerusalém se tornou impura por haver pecado gravemente. E não quis se arrepender. Os moradores não quis se arrepender e voltar para o Senhor nosso Deus. Versículo 9. Era fácil ver a mancha do seu pecado. Jerusalém não pensou no que poderia acontecer. Ela caiu de modo terrível e não tem quem a console. Os seus inimigos venceram e ela pede que o Senhor tenha misericórdia dela. Sabe por quê? Só quem pode ter misericórdia, só quem pode socorrer, só quem pode consolar você é o Senhor nosso Deus. E no versículo 10 agora, os inimigos levaram embora todas as suas riquezas. O povo viu os pagãos entrarem no templo, coisa que Deus os proibiu de fazer. Versículo 11. O povo de Jerusalém anda gemendo, procurando o que comer. Eles trocaram as suas riquezas por alimentos para poder continuar a viver. Para poder continuar a viver, eles trocaram suas comidas. Para poder sobreviver, eles trocaram a riqueza que tinham pelo alimento, por sustento, para poder sobreviverem. A cidade diz: ó Senhor, olha para mim e vê a minha desgraça. Versículo 10. Versículo 12, perdão. Aos que vão passando, Jerusalém diz: olhem para mim. Será que existe uma dor igual à minha? No dia em que ficou irado, o Senhor me castigou com esta aflição, porque não quis se arrepender. Porque não quis me arrepender. É o que Jeremias está dizendo, porque o povo não quis se arrepender. Foi o que aconteceu com Jerusalém e Judá. Não quiseram se arrepender, estão destruídos.
estão destruídas, estão humilhadas. E a vergonha é tão grande que andam de cabeça baixas, envergonhados. Versículo 13. Lá de cima Deus enviou um fogo. Melhor dizer assim. Lá de cima do céu Deus enviou um fogo que queima dentro de mim. Ele me armou uma armadilha. Ele me armou uma armadilha e me jogou no chão. Depois me abandonou nua. Ele me armou uma armadilha e me jogou no chão. Depois me abandonou num sofrimento que não tem mais fim. Versículo 14, ele tomou nota dos meus pecados, amarrou-os todos juntos, pendurou-os no meu pescoço, e o peso deles acabou com as minhas forças. O Senhor me entregou aos meus inimigos, e eu não fui capaz de resistir. Versículo 15. O Senhor fez pouco dos meus melhores soldados. Ele mandou um exército para destruir os meus moços e esmagou o meu povo santo, como se esmagam as uvas que para fazer vinho. Versículo 16. Tudo isso me faz chorar e deixar os meus olhos cheios de lágrimas. Não há ninguém que me console, ninguém que me anime. Os inimigos me derrotaram e o meu povo ficou no meio de ruínas. Versículo 17. Eu estendo as mãos, mas ninguém quer me ajudar. De todos os lados o Senhor mandou inimigos contra mim, e eles me tratam como se eu fosse uma coisa nojenta. Versículo 18. Mas o Senhor é justo e me castigou, porque estou errado. Estou errado. Estávamos todos errados. E o Senhor é justo e Ele nos castigou. Pois eu me revoltei contra os seus mandamentos. Todos os povos escutem. Vejam a minha dor. As minhas moças e os meus moços foram levados para longe como prisioneiros. Versículo 19. Pedi a ajuda aos meus aliados, mas eles me traíram. Os sacerdotes e as autoridades morreram nas minhas ruas, enquanto procuravam comida para poder continuar a viver. Não tinham nada, estavam destruídas as coisas, estavam em ruínas. Versículo 20. Vê o Senhor a minha aflição. Vê, ó Senhor, a minha aflição. E eu estou profundamente perturbada. A dor aperta o meu coração quando penso que me revoltei contra ti. Há assassinatos nas ruas e até dentro das casas há mortes. Versículo 21. Ó Deus, ouve os meus gemidos, pois não há ninguém que me console. Todos os meus inimigos sabem da minha desgraça e não me ajudam. Me atacam, riem, calçoam, me desprezam, me maltratam e ficam contentes porque tu me fizeste sofrer. Faze com que venha o dia que prometeste, para que os meus inimigos sofram tanto quanto eu. Versículo 22. Condena-os por causa de todas as suas maldades. Castiga-os como me castigaste, por causa dos meus pecados. Eu não paro de gemer e o meu coração está doente. Sabe por que Jeremias está falando assim? Por causa do sofrimento do povo.
por causa do que o povo passou, sofrendo. Não era a cidade de Jerusalém, que cidade nenhuma fala, mas sim os moradores que estavam com problemas, que estavam sofrendo. E Jeremias também sofrendo pelo povo, por causa da desgraça e das destruições e das decepções que o povo tiveram. O seu povo, os seus patriotas, que não quiseram acreditar nas suas pregações, que não quiseram acreditar nas palavras do Senhor nosso Deus, não quiseram obedecer, não trouxeram para si próprios os mandamentos do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Não quiseram obedecê-los. Então, o Senhor nosso Deus, como Ele é juiz e justo, Ele descarregou a sua ira sobre aquele povo. Então, nessa época, muitos vai sofrer, muitos vai padecer, muitos vai chorar, muitos vai gemer, porque não querem se arrepender dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas, e não querem voltar para o Senhor nosso Deus, e nem tão pouco querem dar ouvidos à mensagem do Senhor nosso Deus, para o seu próprio bem. Porque a salvação ela vem pelo ouvir. E agora todos vocês fiquem com a gloriosa paz do Messias, chamado Cristo Jesus, e até logo. Amém.